Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, altera a Lei 7.960, de 89, a Lei 9.296, de 96, a Lei 8.069, de 90, 8.906, de 94 e revoga a Lei 4.898, de 65 e dispositivos do Código Penal referentes. O Presidente da República faz saber, o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei, capítulo 1, disposições gerais. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuso de poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Capítulo 2. Dos sujeitos do crime. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios do território, compreendendo, mas não se limitando a, inciso 1, servidores públicos e militares ou pessoas jurídicas, pessoas a ele equiparadas. Inciso 2, membros do Poder Legislativo. Inciso 3, membros do Poder Executivo. Inciso 4, membros do Poder Judiciário. Inciso 5, membros do Ministério Público. Inciso 6, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos neste caput deste artigo. Capítulo 3 da Ação Penal, artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será oferecida no prazo de 6 meses, contados da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Capítulo 4. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. Seção 1. Os efeitos da condenação. Artigo 4º. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2. A inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública.
Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Seção 2 das penas restritivas de direitos. Artigo 5º. As penas restritivas de direitos, substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei, são: inciso 1, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; inciso 2, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda de vencimento das vantagens; inciso 3, vetado. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Capítulo 5. Das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil e administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta lei, que descreverem falta funcional, serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal e não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando as questões tenham sido decididas no juízo criminal. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, em cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Capítulo 4 dos crimes e das penas. Artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de: inciso 1, relaxar a prisão manifestamente ilegal; inciso 2, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível; inciso 3, deferir ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Deixar injustificadamente comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária dentro do prazo legal. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a quem, inciso 1, deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Inciso 2, deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Inciso 3, deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Inciso 4, prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem justo motivo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal.
Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de capacidade de resistência a, inciso 1, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Inciso 2, submeter-se à situação vexatória ou ao constrangimento não autorizado em lei. Inciso 3, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. Artigo 14, vetado. Artigo 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena para quem prossegue com o interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, ou inciso 2, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do seu patrono. Artigo 16. Deixar identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura, quando deva fazê-lo durante a sua detenção ou prisão. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório da infração penal, deixe identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Artigo 17. Vetado. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixe tomar providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sua prisão, deixe de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Artigo 20. Impedir, se justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado defensor no prazo razoável antes de audiência judicial, de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso interrogatório no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º.
incorre na mesma pena, na forma prevista do caput desse artigo, quem, inciso 1, coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Inciso 2, vetado. Inciso 3, cumpre o mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas e antes das 5 horas da manhã. Parágrafo 2º, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios de que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se da responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de, inciso 1, eximir-se da responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência. Inciso 2, omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Artigo 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena para quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Artigo 26. Vetado. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Esse caput está sob análise da ADIM 6234 e da ADIM 6240. Depois conferir. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar a gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, oferindo a honra ou imagem do investigado ou acusado. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo, com o fim de prejudicar interesses do investigado. Caput sob análise das ADIMs 6234 e 6240. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único vetado. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Tema sob a ADIM 6234, 6240 também, as duas.
pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para a execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigo 34. Vetado. Artigo 35. Vetado. Artigo 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação de dívida da parte e, ante demonstração pela parte de excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 37. Demorar demasiada e justificadamente no exame de processo de que tem requerido vista a um colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar-se o julgamento. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 7 do procedimento. Artigo 39. Aplica o seu processo e o julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber, às disposições do Código de Processo Penal e da Lei 9.099, de 95. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 40. O artigo 2º da Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, aí vem parágrafo 4º-A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput desse artigo, bem como o dia que o preso deverá ser libertado. Depois tem a nova redação pelo parágrafo 7º que diz: decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicado a prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Parágrafo 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Artigo 41. O artigo 10 da Lei 9.296, de 96, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.
Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução da conduta prevista neste artigo com o objetivo de não autorizado por lei. Artigo 43. A Lei 8.906, de 4 de julho de 94, passa a vigorar com a seguinte acrescida o seguinte artigo 7b. Constitui crime violar o direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7 desta lei. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Traço do Estatuto de Advocacia, a lei aqui referida. Artigo 44. Revogam-se a Lei 4.898, de 1975, e o parágrafo 2º do artigo 150 e 350, ambos do Decreto-Lei 2848, de 40, que é o Código Penal. Artigo 45. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial. Brasília, 5 de setembro de 2019. Jair Messias Bolsonaro, presidente.